Dando continuidade aos estudos do Código de Normas, nós vamos ler agora o artigo 80 do provimento de Minas Gerais. Então, salvo expressa previsão em contrário, contam-se em dias corridos todos os prazos relativos à prática de atos notariais e de registro. Os prazos contam-se com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do vencimento. Parágrafo 2º, os prazos somente se iniciam em dias úteis e se o dia do vencimento cair em dia não útil, considera-se prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Olha, gente, então nós vamos lá, nós temos que entender, primeiro a gente precisa compatibilizar esse dispositivo com aquilo que prevê a Lei 6.015. E eu já até abri aqui a Lei 6.015, porque o artigo 9º, ele foi alterado pela Lei 14.382, nessa penúltima, né, alteração legislativa. Então aqui, olha só, no parágrafo 1º do artigo 9º fala assim: serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Então, os prazos em dias úteis são contados para quem? Para cartório de registro de imóveis, para RTD, títulos e documentos, e RCPJ, Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Para os demais, o prazo ele continua sendo contado em dias corridos, e é exatamente o que dispõe o artigo 80 lá do Código de Normas, né? Então aqui, ó, salvo expressa previsão em contrário, contam-se em dias corridos todos os prazos relativos à prática de atos notariais e de registro. Os prazos contam-se com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do dia do vencimento. Então, ou seja, começa a contar no dia seguinte o prazo, desde que esse dia seguinte seja um dia útil, e se o dia do vencimento cair em dia não útil, considera-se prorrogado. Mas a gente tem algumas peculiaridades. Existem algumas situações quando o prazo ele diz respeito a um aspecto procedimental, é sobre um procedimento, a gente vai ter também esse prazo contado em dias úteis. E a gente tem algumas situações específicas que a gente precisa contar conforme o Código de Processo Civil, que prevê que os prazos são em dias úteis. Então, eu tinha já especificado isso em uma parte do manual, que a gente tem o manual interno, né? Então, aqui, ó, vou aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui eu expliquei aqui no manual um pouquinho sobre essa questão dos prazos, que foi exatamente essa alteração, né? Essa alteração sofrida pela Lei 6.015, através da Lei 14.382. E olha só, o artigo 3º, a Lei 6.015 observa o CPC, então, que dispõe, a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Legislação processual civil é contado o prazo em dias úteis. Contudo, alguns prazos, mesmo estando na Lei 6.015, que seria um prazo processual contado em dias úteis, eles têm que observar o direito material, conforme está dizendo no provimento, no Código de Normas. Ou seja, são contados em dias corridos, não sendo suspensos ou prorrogados para o dia útil subsequente, como, por exemplo, o prazo para o registro de nascimento. Então, se não existe nenhuma exceção, gente, olha, a gente tem que compatibilizar todas as normativas. A gente tem o Código de Processo Civil, que fala que os prazos são contados em dias úteis, que são os prazos processuais. Aí a gente tem a Lei 6.015, que fala que os registros públicos têm que observar os prazos conforme a legislação processual civil, ou seja, contada em dias úteis. Mas nós temos o Código de Normas que falam que, salvo expressa previsão em contrário, contam-se em dias corridos. Então, a gente vai ter que ir compatibilizando todas essas normativas, tá? Então, alguns exemplos. Aqui, ó, prazo da certidão de habilitação. A certidão de habilitação do processo de casamento. O prazo é 90 dias corridos, pois está previsto no Código Civil. Ou seja,
o código, o artigo 80 do Código de Normas, ele fala, salvo previsão contrária, contam-se os prazos em dias corridos. E como esse prazo é um prazo previsto no Código Civil, ou seja, de cunho totalmente material, ele vai seguir os 90 dias corridos. Agora, o prazo para realizar a habilitação, ele vai ser contado em dias úteis, porque ele tem natureza procedimental, natureza processual. Prazo para expedir certidão, 5 dias úteis, pois trata-se de prazo procedimental. Prazo das averbações também é procedimental, 5 dias úteis. Então, vocês viram que a gente precisa compatibilizar. Então, lembrando, olha, o que em regra, o prazo vai ser contado sempre em dias úteis registro de imóveis, RTD e RCPJ, tá? No RCPN, tabelionato de notas, a gente precisa verificar quais são as normativas, precisa compatibilizar as normas. Lembrando que quando for para expedição de certidão, o prazo vai ser sempre em dias úteis, porque ele trata-se de um prazo procedimental, ok? Então, vencido esse artigo 80, vamos para o artigo 81. Aí aqui a gente vai inaugurar um novo título que vai falar sobre os livros e os arquivos. Gente, cada um das espécies, das atribuições de serviços notariais e de registros tem alguns livros obrigatórios. Existem livros comuns que todos os cartórios, todas as serventias precisam ter, e existem livros específicos de cada atribuição, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre normativas gerais que se aplicam a todos os serviços, todas as espécies de serviços notariais e registrais. Então, os livros poderão ser previamente encadernados ou compilados em folhas soltas, deles constando termo de abertura e termo de encerramento, devidamente assinados pelo tabelião ou oficial de registro ou preposto com poderes para tanto. Então, gente, que para quem não conhece na prática, né, porque eu acho que é uma curiosidade geral, como que funciona dentro do cartório? E aí a gente vai ter folhas sendo impressas, folhas soltas, completou ali as 300 folhas, a gente encaderna. Então, é simplesmente isso, né? Então, cada registro de nascimento, de óbito, por exemplo, a gente imprime numa folha, que elas têm uma sequência numérica, e os atos notariais a gente imprime também nas folhas com numeração. E aí, inteirou as 300 folhas, a gente junta aquilo dali e manda encadernar, tá? Então, é simples. Depois que está na prática, né, aí fica mais simples, mas talvez para as pessoas que nunca adentraram um cartório seja extremamente complexo. Constará no termo de abertura a data em que o primeiro ato do livro for praticado, e no termo de encerramento a data em que o último ato do livro for praticado. Então, o que é esse termo de abertura, gente? O termo de abertura é avisando, estão abrindo a partir de agora o livro tal. Termo de encerramento, termo de abertura vai constar, esse livro vai ter 300 páginas. Aí no termo de encerramento, a gente vai fazer, olha, esse aqui tá me encerrando aqui esse livro, e ele não tem 300, ele tem 303, vamos supor, porque um livro de notas, a gente não pode encerrar o ato parcialmente, não pode cortar o ato para encerrar o livro. Então a gente coloca o último ato, vamos supor que deu até a página 303, 304, terminou esse ato, ele tem que ter começado antes da 300, né, claro. Finalizou esse ato, ou na própria 300. Finalizou esse ato, a gente faz esse termo de encerramento constando. Olha, esse livro aqui ficou tendo 304 páginas, 304 folhas numeradas, e ele está se encerrando no dia tal. O termo de encerramento e o termo de abertura é só isso. Os livros previamente encadernados terão de 100 a 300 folhas numeradas. Os livros em folhas soltas terão até 300 folhas numeradas. Os livros previamente encadernados, gente, eram livros que eram usados mais antigamente, que eram aqueles livros que eles já vinham até com prévios, um teor prévio, por exemplo, a escritura de compra e venda, já vinha ali com um teor prévio, tá? Do que ia ter a escritura de compra e venda. As partes não inovavam tanto, né? Tinha um espaço até para inovar, mas não era tão comum essa inovação. Então, eles já vinham com as partes previamente escritas. Então, são os livros previamente encadernados, tá? Os livros em folhas soltas é isso que eu expliquei para vocês. A gente vai imprimindo em folhas soltas e depois a gente, quando inteira a quantidade de folhas do livro, aí a gente manda encadernar. Então, os livros em folhas soltas terão até 300 folhas numeradas em tamanho padronizado pela serventia, recomendando-se o uso dos tamanhos ofício ou A4, critério do tabelião do oficial de registro. Cada folha, tanto no anverso quanto no verso, então, gente, verso da folha é a parte de trás, anverso é a frente,
tá? Então, atenderá às seguintes especificações: margem superior e inferior suficientes para a boa qualidade da impressão e margem lateral interna adequada para a futura encadernação, tá? Então, sempre a margem interna, que é onde vai ter a encadernação, tem que ter um espaço suficiente para encadernar. E também o seguinte, gente, é uma orientação que eu sempre falo, né, na hora das partes assinarem, por exemplo, o ato notarial, que elas vão rubricar todas as folhas e assinar só no final. Então, vão rubricar, não pode rubricar do lado em que vai ter a encadernação, exatamente para não comer a rubrica das partes. O espaço necessário tem que ter também o espaço necessário para eventuais anotações e averbações, bem como para a colheita das rubricas das partes, observadas as determinações legais. Então, espaço necessário para eventuais anotações e averbações. E aí a gente vai ver algumas dessas situações que acontecem em RCPN, RCPJ, registro de imóveis, né, que é comum termos a folha dividida em 3 colunas, né? Exatamente a terceira coluna, a coluna da direita, com a parte, né, para as averbações, anotações, ok? Os livros em folhas soltas, logo após concluído o seu uso, serão encadernados, vedada a utilização de grampo, parafuso ou espiral. Qualquer coisa, gente, que permita ficar tirando e colocando folha é vedado. Por isso que manda encadernar de forma que não é possível tirar e colocar a folha. Artigo 84. O livro poderá ultrapassar o limite de folhas de modo a permitir a finalização do último ato praticado, fazendo constar da folha de encerramento menção à sua data e natureza. Os livros de registro, bem como as fichas que o substituam, somente sairão da respectiva serventia mediante autorização judicial. Então, assim, quando alguém pergunta assim, pode levar o livro para alguém assinar, alguma coisa assim? Não, não pode. Por quê? Né? Então, tanto o livro como a folha solta, bem como as fichas, somente saem da respectiva serventia mediante autorização judicial. Aí existe uma situação que pode sair da serventia, né, que é no caso do casamento, 2 situações, no caso de casamento ou no caso de diligência, tá? Então aqui, parágrafo único. Independente de autorização judicial, a retirada do livro da serventia nos casos de celebração de casamento civil em local diverso, ou de encadernação, ia falar agora dessa hipótese da encadernação também, que é claro que o livro tem que sair da serventia, durante o tempo estritamente necessário à prática desses atos, sob responsabilidade do titular da serventia ou do interino. Essa situação que eu falei da diligência, né, que não está constando aqui, é porque, na verdade, o que vai sair vai ser a folha, né? Vai sair a folha para a prática do ato notarial. Estou pensando aqui só na prática do ato notarial, né? Vamos supor, uma diligência para abertura de cartão de assinatura, em que a parte não consegue se locomover, mas é capaz, tá? No caso de diligência também, porque a pessoa está em outro local e não pode se deslocar até o cartório, é também possível, tá? Mas vai sair a folha só do ato, não vai sair o livro, tá? Adotado um sistema de escrituração eletrônica ou de registro eletrônico, a serventia deverá obrigatoriamente adotar sistema de backup, que será atualizado com periodicidade não superior a 24 horas e terá ao menos uma de suas cópias arquivada em local distinto da serventia, facultado o uso de servidores externos ou qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital que contenha requisitos de segurança. Então, gente, aqui são algumas obrigatoriedades da parte mais de tecnologia da informação, essa parte de escrituração eletrônica, né? Ainda um pouco de novidade, tá? A gente teve, né, a lei 13.400, nossa, toda hora eu confundo o número da lei, 14.382, que trouxe, né, o sistema de registros públicos, um sistema totalmente, que vai funcionar, né, de forma totalmente eletrônica, exatamente para que tenha facilidade, né, facilite tanto para o usuário como todos os órgãos que precisam ter acesso às informações. A gente não tem ainda esse sistema de escrituração totalmente eletrônica, né, nem de registro eletrônico, mas a gente já tem esse sistema de backup na serventia, inclusive existe um provimento específico provimento específico do CNJ que trata só das obrigatoriedades que cada serventia tem que ter, e essas obrigatoriedades elas vão variar de acordo com o tamanho da serventia, tá?
quanto às adequações que a serventia precisa fazer. Então, se precisa ter um servidor numa sala climatizada, ou qual vai ser o sistema de backup, ou... Então, tem assim, depende muito do tamanho da serventia, a gente vai ter todas essas, algumas exigências. Aqui no cartório de papagaios, então, né, todo mundo já sabe, que é uma coisa rotineira dos funcionários, né, que a gente tem o sistema de backup, a gente tem esse backup com uma periodicidade não superior a 24 horas, então a gente tem backup todos os dias, a gente tem tanto backup incremental, né, que só incrementa os dados adicionados, como a gente tem também o backup integral, e a gente tem backup tanto em nuvem como em HD externo, como no próprio sistema. Então, assim, a gente tem várias formas de backup exatamente para proteção desses dados, né, para que, olha, qualquer problema que tiver, a gente tem como recuperar no menor prazo possível. Parágrafo 1º. Deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que integrarem o acervo do serviço notarial de registro mediante backup em mídia eletrônica, digital ou outro método hábil à sua preservação. Esses arquivos, gente, de segurança dos documentos eletrônicos. Então, por exemplo, a gente tem lá a tabela de temporalidade, né? A tabela de temporalidade, ela é tratada aqui no Código de Normas. Deixa eu ver aqui se é falado por aqui já nesses artigos sobre a tabela de temporalidade, que a tabela de temporalidade, ela diz quanto tempo o serviço notarial de registro precisa guardar, precisa arquivar aquele documento físico ou eletrônico. Então, hoje, por exemplo, no cartório de notas, no tabelionato de notas, a gente não precisa mais arquivar fisicamente o documento, a gente pode guardar totalmente em meio eletrônico. Então, olha, recebemos ali uma certidão original que vai embasar um ato notarial. Então, olha, pegamos ali a certidão original. Nós digitalizamos aquela certidão, a gente não precisa mais de ficar com aquele original, não precisa mais de ter um físico. A gente já coloca no sistema, esse sistema ele já tem sistema de backup, então pronto, a gente já está resguardado, já manteve esse arquivo do documento eletrônico, tá? No RCPN, a gente tem algumas situações mais que a gente precisa ponderar. Então, a gente precisa guardar DO, DNV, então a declaração de nascido vivo, a declaração de óbito, a gente ainda precisa guardar originais. Processo de habilitação de casamento, a gente precisa guardar o físico, o documento físico, mas isso é durante um tempo. E essa previsão desse tempo está nessa tabela de temporalidade. Se não me engano, ela é determinada por um decreto. Ou é um decreto, ou é algum... não estou lembrando agora de qual, se é pelo decreto ou se é algum provimento do CNJ, tá bom? Que trata especificamente sobre essa obrigatoriedade. Ou a gente vai tratar aqui no Código de Normas, ele fala sobre a tabela de temporalidade também. Então, poderão ser mantidos exclusivamente em meio eletrônico. Então, olha só, a gente tem toda a obrigatoriedade dos livros físicos, né? Dos livros, como eu falei, cada cartório, ele possui alguns livros que são obrigatórios em todos os cartórios e existem aqueles livros que são específicos de cada cartório, de cada atribuição. E existe a obrigatoriedade de alguns livros serem conservados de forma física e existe a possibilidade de conservar determinados livros apenas em meio eletrônico, tá? Então, o que a gente pode conservar somente em meio eletrônico, por exemplo, eu julgo muito melhor, muito mais fácil, porque um problema que é constante nos cartórios é exatamente a quantidade do acervo, né, do arquivo do cartório, que vai ficando de um tamanho muito grande, e aí fica até difícil para a serventia mudar de lugar, né? Porque acaba tendo que achar imóveis muito grandes para conservar todo o acervo. Então, quando tem a possibilidade de ter um livro apenas em meio eletrônico, óbvio que isso é excelente. Então, quais são os livros que podem ser só de forma eletrônica? A gente tem o livro de protocolo. Então, o livro de protocolo a gente pode ter só de forma eletrônica. A gente tem o livro de protocolo só de forma eletrônica quando a gente utiliza o Axiv, que é uma situação aqui do cartório de papagaios, né? Outro livro que a gente só precisa manter de forma eletrônica, gente, é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. É o registro diário auxiliar da receita e da despesa. Então, livro diário de receita e despesa somente de forma eletrônica.
excelente também. Outro que só precisa ter de forma eletrônica é edital de proclamas. Então, aqui no Cartório de Papagaios, a gente tem alguns livros de editais de proclamas físicos, mas depois de um tempo a gente só tem de forma eletrônica. Então, a gente tem poucos livros de proclamas. E o restante fica tudo de forma eletrônica. O controle de depósito prévio também pode ser só de forma eletrônica, que é o nosso caso aqui, gente. Perfeito isso ser só de forma eletrônica. É uma coisa que muda constantemente. Imagina se toda vez que a gente imprime o depósito prévio, né? Vamos supor, o controle de depósito prévio, a gente imprimiria esse controle para formar o livro, e depois a gente ia ter que ficar indo lá no livro físico para dar baixa desse depósito prévio, para informar a conversão daquele depósito prévio. Então, assim, ia ser extremamente desgastante, né? Ficar procurando isso para fazer esse tipo de serviço. Então, assim, o fato de ser totalmente eletrônico é excelente. E temos mais livros que podem ser só de forma eletrônica. Todos os livros dos tabelionatos de protesto e do ofício de registro de distribuição. Ofício de registro de distribuição só existe no tabelionato de protesto, tá, gente? Quando existe mais de um tabelionato de protesto na cidade. Então, bem como outros que a Corregedoria Geral de Justiça venha a autorizar, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo provimento da Corregedoria 74, que dispõe sobre os padrões mínimos. Aí, ó, o provimento que eu tinha citado, que fala sobre a parte de tecnologia. Dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil e da outras providências. Então, é esse provimento. Eu não sei se esse provimento ele foi abarcado pelo provimento 149 do CNJ, que é o Código Nacional de Normas. Artigo 87. Os livros, fichas, documentos, recibos e demais papéis mantidos fisicamente na serventia serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas. Então, assim, os papéis hoje, por exemplo, né, a gente tem tudo que a gente tem físico, que a gente arquiva físico, a gente também tem de forma eletrônica, o que facilita mais ainda a busca, com certeza. Mas como que seriam uma forma de facilitar essas buscas nos documentos físicos? Partilhando, né, separando de uma forma que tenha alguma lógica. Então, por exemplo, como que a gente faz aqui? A gente separa por período de tempo. Então, ó, esses documentos aqui são todos de RCPN do ano tal. Então, tudo que precisar de documento físico de RCPN do ano tal tá ali naquela caixa box, né? É uma forma. Artigo 88. Os serviços notariais e de registro estão autorizados a adotar a tabela de temporalidade de documentos, não falei? Anexa ao provimento número 50 da Corregedoria, do CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a conservação dos documentos nos cartórios extrajudiciais, com observância das disposições do provimento mencionado. Então, aqui que fala, né, sobre a tabela de temporalidade, que é exatamente o que a gente precisa observar, quanto tempo a gente precisa arquivar cada documento. Os documentos que a gente arquiva de forma eletrônica, eles não têm prazo, tá? Eles não têm um limite. Então, o documento eletrônico a gente vai arquivar para sempre, de forma indefinida. Após o decurso do prazo previsto na tabela de temporalidade de documentos referida no artigo 88 do provimento conjunto, conforme o caso, os documentos arquivados em meio físico nos serviços notariais e de registro poderão ser inutilizados por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados o interesse histórico e o sigilo, ressalvando-se os livros e os documentos para os quais seja determinada a manutenção do original em papel, que serão arquivados permanentemente na serventia. Então, tem livro, por exemplo, não existe nenhum tipo de previsão ainda sobre a possibilidade de ter o registro eletrônico de nascimento, o registro eletrônico de óbito, em que seria desnecessário o registro físico. Então, não existe nenhum tipo de previsão ainda desses registros serem de forma eletrônica, então atualmente eles são físicos e esse livro físico precisa ser arquivado indefinidamente, permanentemente. É vedada a incineração dos documentos em papel, que deverão ser destinados à reciclagem, mediante coleta seletiva ou doação para associações de catadores de papel ou para entidades sem fins lucrativos. Gente, os papéis que vão ser destinados, né, para essa coleta seletiva são os papéis triturados ou fragmentados, não são os papéis do jeito que inteiro, não, tá? E não pode ser incinerado.
Os responsáveis pelos serviços notariais e de registro comunicarão ao diretor do foro, impreterivelmente, até 31 de maio e 30 de novembro de cada ano, toda e qualquer eliminação de documentos das serventias extrajudiciais ocorrida no semestre anterior. Então, a cada 6 meses, a serventia precisa informar a direção do foro se houve eliminação de documentos. Então, precisa sempre informar essa eliminação de documentos 2 vezes por ano, até 31 de maio e até 30 de novembro de cada ano. Então, durante 2 vezes no ano, né? Para períodos de 6 meses. A comunicação de que trata o parágrafo 2º deste artigo consignará expressamente a data que os documentos foram eliminados, o nome da comarca, o município, o distrito onde se localiza a serventia, a identificação do serviço notarial ou de registro, quantidade e volume dos documentos eliminados, o código e assunto, o tipo dos documentos eliminados, segundo a tabela de temporalidade, porque a tabela tem códigos nessa tabela de temporalidade, então só para identificar o tipo de documento, as datas abrangidas pela eliminação. Vamos supor, a determinado documento tem prazo lá na tabela de temporalidade de 5 anos. Então, finalizou esse período de 5 anos que você arquivou, você pode eliminar esse documento. Então, ok, você pegou essa caixa ali que venceram os 5 anos, vamos supor, o documento lá de 2018. Então, já inteirou os 5 anos, né? Finalizou os 5 anos, aí você vai eliminar esses documentos. Triturou todos os documentos e forneceu os documentos para coleta seletiva. Ok, destruiu aquela caixa de 2018 de documento X, você vai comunicar para o juiz diretor do foro dessa forma. Aqui e colocar qual que é a data abrangida. Foi o documento de 2018, foi de janeiro a maio de 2018. É isso que tem que ser informado. Tem que ser informado também o nome e endereço da entidade ou da associação a qual foram destinados os documentos eliminados, o nome do responsável pela avaliação de temporalidade dos documentos eliminados, o nome do responsável no cartório mesmo, que avaliou esse requisito da temporalidade, né? O nome e assinatura do responsável pelo serviço notarial e de registro. Essa cópia da comunicação referida nos parágrafos 2º e 3º deste artigo permanecerá arquivada na serventia, juntamente com o respectivo comprovante de entrega ao diretor do foro. Hoje, gente, a comunicação para o diretor do foro acontece via malote digital, né? Então, lá no próprio malote digital, você consegue imprimir o recibo do envio, né? Inclusive, constando o ofício enviado, com essa comunicação. Então, super simples de arquivar e pode arquivar de forma eletrônica, porque, afinal de contas, você vai enviar de forma eletrônica, né? O disposto nos artigos 88 e 89 deste provimento conjunto não se aplica aos documentos arquivados digitalmente ou em microfilme, os quais serão conservados permanentemente na serventia, observando-se o disposto no artigo 86 também deste provimento conjunto. Então, aqueles documentos arquivados que já estão arquivados de forma digital, então esses vão ser arquivados indefinidamente. Artigo 91. Os arquivos poderão ser instalados em local externo à serventia mediante autorização prévia do diretor do foro. É aquela situação em que não cabe na serventia tudo que tem que ser arquivado, tá bom? Agora, dos livros administrativos. Aqui, gente, a gente tem 3 livros administrativos que todas as serventias têm que ter. Independente da especialidade, todas as serventias precisam ter esses livros. Todos os serviços notariais e de registro possuirão os seguintes livros administrativos: livro de visitas e correições, livro diário auxiliar da receita e da despesa e livro do controle do depósito prévio. Vamos lá. Livro de visitas e correições. O que é isso, gente? É um livro comum, pode ser um caderno, pode ser livro de ata, né, caderno de ata, que já é comprado pronto em papelaria. Então, esse livro de visitas e correções, ele só vai ser preenchido quando tiver uma visita ou uma correção. Então, aquelas correções ordinárias que acontecem em fevereiro ou correções extraordinárias, que pode ser feita pela direção do foro ou pela Corregedoria Geral de Justiça, elas vão ser anotadas ali. Então, o próprio juiz que vier, né, que vier fazer a correção, ele mesmo vai preencher ali nesse livro a visita e a correção, o que foi, quando que foi, o que aconteceu, se teve alguma penalidade aplicada, alguma infração, tudo vai estar escrito ali, nesse livro de visitas e correções. É um livro fininho, né, não tem tanta coisa, e não são livros que precisam cumprir esses outros requisitos, né, de numeração, nada disso.
Livro diário auxiliar da receita e da despesa. Gente, isso daqui é aquele livro em que todos os dias são lançadas todas as receitas e são lançadas todas as despesas. Então, tudo aquilo que acontece de receita e de despesa vai para esse livro todos os dias. Então, entrou tanto, saiu tanto, entrou tanto, saiu tanto. Controle de depósito prévio, vou ter que deixar para explicar no próximo vídeo.